Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. São João capítulo 10, verso 9. Lembremos-nos nesse instante que há somente duas religiões. Uma verdadeira e a outra é falsa. Em São Mateus capítulo 7, Jesus confirma isto. Ele mostra somente duas portas. Uma é larga e é espaçosa, é fácil para os homens, mas conduz à perdição. A outra porta é estreita. Essa porta é o próprio Jesus Cristo. O caminho espinhoso, ele disse: eu sou o caminho. Mas conduz à vida eterna. Ele diz: eu sou a vida. E Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a vida. Em São João capítulo 10, versículo 9, ele se identifica: eu sou a porta. Ouvintes, conforme temos meditado, a falta de conhecimento das profecias, por revelação divina do Espírito Santo, notem isto, não somente no intelecto, porque os sacerdotes tinham conhecimento das profecias do Velho Testamento, mas eles não tiveram revelação do cumprimento daquelas profecias, do dia e a hora em que elas se cumpriam. Eles podiam responder tudo na literatura, no intelecto, na mente, apenas no papel, como eles responderam ao rei Herodes. Mas eles não tinham o dedo indicador para dizer: isto está se cumprindo agora. Na verdade, Caifás profetizou, dizendo: está escrito que um homem deve morrer pelo povo. Ele estava profetizando, na verdade. Mas ele não pôde indicar ao povo que ali estava o Messias, o Cordeiro de Deus. Portanto, quem seguisse ao sumo sacerdote naquele dia, cairia com ele no buraco de rejeitar o Messias, o Salvador. Haviam 109 profecias, as quais se referiam à vinda de Cristo. Se cumpriram exatamente durante a sua primeira vinda. E eles não perceberam, por intermédio de nenhuma delas, das 109 profecias que eles tinham a respeito da primeira vinda de Cristo. Eles não perceberam, por nenhuma delas, que ali estava Jesus Cristo. Mas para que analisarmos o passado que está há quase 2000 anos atrás? Oh, isso é importante. Porventura não estaríamos incorrendo no mesmo erro, na mesma cegueira, no mesmo abismo em relação à sua segunda vinda? Ela seria precedida por um profeta, como a sua primeira vinda foi precedida. A segunda vinda seria precedida, como a primeira vinda foi precedida por um precursor. Agora, eles não puderam ver nem o precursor, nem tampouco o precursado, nem tampouco a Cristo. E isto se repete da mesma forma. Todo o ensinamento do Novo Testamento está fundamentado no assim diz o Senhor da palavra profética. Não se pode compreender como foi possível que aqueles que ensinavam a Escritura, os líderes religiosos daquela época, não reconhecessem o cumprimento das Escrituras.
Eles criam e pregavam sua própria interpretação e esperavam que Deus cumprisse aquilo. Nós agora vamos fazer uma pergunta. A história se repete em nosso tempo? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para este tempo passa despercebida tanto quanto passou naquele dia. Isso não lhe dá temor? Não te leva a beliscar a consciência? Para perceber, despertar-se em relação à hora em que estamos vivendo? Eles não tinham a revelação e não queriam que os outros tivessem. Eles, ao invés de dar glória a Deus por Jesus Cristo ter feito por um moço que nasceu cego, o que eles não fizeram durante todos os anos que aquele homem viveu, cego de nascença. Eles não fizeram nada por aquele homem. A única coisa que puderam fazer foi expulsá-lo da sinagoga, porque teve os seus olhos abertos por Jesus. Não é outra coisa que fazem agora. Deixa os seus olhos serem abertos. Deixa o colírio que Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 18, cair nos seus olhos, para ver se você não será expulso da sinagoga. Deixa você pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Jesus mostrar isso para você na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, portanto. O mesmo Espírito Santo que estava em Mateus, quando escreveu São Mateus 28, 19, estava em São Pedro e em todos eles em Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, com mais segurança, o Espírito Santo já estava neles mesmo. Era no Atos dos Apóstolos. Era depois do Pentecostes, para revelar justamente aquilo que Jesus tinha falado para eles. Porque ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Ali no momento se referindo aos judeus. E agora se refere a quem? Oh, amados, não se trata de uma polêmica. Isso não é ataque. Isso não é tentando aumentar um grupo apenas de organizados. Não. Fiquem onde estão. Simplesmente peçam a palavra de Deus. Peçam um batismo original. Creia nas profecias. Creia em Elias. O homem que teve os seus olhos abertos não pediu para sair da sinagoga, mas eles o expulsaram. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, não as portas. Ele disse: há uma porta larga, um caminho espaçoso que conduz à perdição. Como a porta estreita, o caminho espinhoso, a vida eterna, se referem à mesma pessoa que Jesus, a porta larga, o caminho espaçoso e a perdição se referem também à mesma coisa. É a falsa religião. Conforme nós já observamos, ela, como sacerdotes, só fala em boas coisas. Eles liam os salmos, cantavam os salmos e pregavam o Velho Testamento. E se alguém desobedecesse um mandamento, eles apedrejavam. Mas, no entanto, eles caíram no maior juízo do que todos os demais, do que todas as prostitutas que eles haviam apedrejado antes de Jesus Cristo. Eles caíram num juízo muito maior do que todos os ladrões que eles mataram. Sim, porque das 109 profecias que contém no Velho Testamento acerca da primeira vinda de Jesus, eles não puderam ter a revelação do cumprimento delas. Embora Jesus, fazendo tudo, mostrando através das obras
que ali estava aquele profetizado, que os profetas vaticinaram. Ali estava o filho da Virgem que concebeu, por obra e graça do Espírito Santo. Mais uma vez vamos interrogar: a história se repete em nosso tempo ou não? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para esse tempo passa despercebida. Sim, meus amados, vamos reafirmar mais uma vez: não queremos aumentar o nosso grupo, não queremos manufaturar a quem quer que seja, não somos proselitistas, somos irmãos em Cristo. Por isso desejamos mostrar todas estas verdades para os filhos de Deus. Deus enviou Elias, Deus enviou um mensageiro agora neste século, e todos precisam conhecer a sua mensagem, independente de quem quer que seja. Você individualmente precisa conhecer a mensagem de Elias, que viria restaurar todas as coisas que o gafanhoto comeu durante as eras. Deixe-me dizer uma coisa: nosso Senhor Jesus Cristo não é um derrotado. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. São Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quando alguém diz, fala ao povo seu próprio pensamento, Deus diz que ele é um mentiroso, porque Deus disse assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E você quer saber quem é o pensamento de Deus? É Jesus Cristo. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. Você pensa e depois transforma aquilo em palavra. Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ele teve glória com o Pai antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai antes mesmo dele conhecer sua mãe, também nós estávamos em Deus. O Filho estava no Pai, no seio do Pai. O unigênito do Pai o faria conhecer, se encarnaria, era Deus em carne. Para que Deus se fez homem? Para que o homem se fizesse Deus. Não há nenhuma porta aberta por quem quer que seja. Ele disse: eu sou a porta. Não há nenhuma porta aberta a não ser Ele, que possa conduzir à vida eterna. Ele não teve nenhum interesse de reinar sobre os homens aqui na terra. Pilatos, César, Herodes, naturalmente, tinham os seus investigadores, os seus secretos para examinar as reuniões que tinham por ali. E, logicamente, seus mensageiros investigaram as reuniões de Jesus. E, possivelmente, um dia, um detetive daquele chegou a Pilatos e disse: pode ficar tranquilo. O homem fez um grande milagre, multiplicou pães, uma coisa tremenda. E, na verdade, milhares de pessoas estavam, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque a mulher não entrava nem na estatística naquele tempo. São João capítulo 6. E o senhor sabe, seu governador, o povo queria fazer dele rei, mas ele se retirou do meio do povo. Ele não aceitou. São João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. São João capítulo 6, versículo 15. Então não havia motivo. Pilatos não teve motivo contra Jesus. Como um representante, um nomeado de César, Herodes não teve motivo contra Jesus. Mas os sacerdotes tiveram.
Ninguém tem motivo contra uma mensagem bíblica verdadeira nesta era, mas alguém tem. Tem muito o que falar, tem muito o que escrever contra ela, porque Jesus disse que eles têm que ficar na porta do céu. Não entram e nem deixam aqueles que querem entrar entrarem. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, mesmo em São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, meus amados, ele deixou a sua igreja preparadinha, e voltou, ele diz, eu vou e venho para vós. Portanto, não era uma segunda nem terceira pessoa, era o próprio Deus se manifestando através da igreja. Era o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo religioso, mas eles conheceram, que voltaria sobre os apóstolos, os quais escreveram o Novo Testamento, sempre se referindo às palavras dos profetas. Pedro, Paulo, João, sempre se referindo às palavras do profeta. No Novo Testamento encontramos 845 citações do Velho Testamento, confirmando as palavras do profeta. E por último, Paulo chegou a dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Crê você no poder de Deus? Crê você na palavra do Senhor? Crê você em Jesus Cristo? Crê você na palavra dos profetas? Crê você na palavra dos apóstolos? Olha qual foi a porta que eles apresentaram. Veja qual título tinha sobre ela. Veja se ela foi convidativa para os homens da terra. Qual foi a porta apresentada pelos apóstolos? Ó ouvintes, a bênção de Deus não é simplesmente uma cura divina. Você recebe uma cura aqui e fique sabendo, você vai para a sepultura do mesmo jeito depois. Mas se você recebe essa grande bênção da divina revelação da palavra do Senhor, você nunca morrerá. Quem prometeu isso foi Jesus. Nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. E ainda que esteja morto, viverá. Crê você nesta bênção? Recebe no seu coração? Ó Senhor Deus, abençoa nesse instante esta pessoa que abriu seu coração para a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.